Eu já estudei com o meu caderno em cima da air fryer da casa, para a Helena não conseguir alcançar. Com fone de ouvido assistindo uma aula enquanto eu estava ali com a louça, ali de olho nela, porque era o único jeito de eu conseguir aprender alguma coisa dentro da rotina que eu tinha. Eu precisava aprender, precisava trabalhar, precisava voltar para o conhecimento. Não porque eu não amava a minha maternidade, mas porque eu havia entendido uma coisa que ninguém me contou antes. Depois que a gente vira mãe, ganhar dinheiro deixa de ser ambição. E hoje eu quero te contar 6 coisas que ninguém me contou sobre ganhar dinheiro depois que eu virei mãe. Se você é a primeira vez nesse canal, seja muito bem-vinda. Meu nome é Aline, eu sou mãe da Helena, sou empreendedora e fundadora do canal. Esse não é um vídeo sobre dinheiro fácil, não é vídeo de fórmula mágica, fica tranquila, e não é sobre fazer dinheiro enquanto a criança dorme. É sobre o que acontece de verdade quando uma mãe tenta reconstruir a própria vida profissional com o filho ainda pequeno, com a casa, com o cansaço acumulado e com a culpa no coração de uma rotina que desmorona toda vez que a criança adoece. Se você já tentou trabalhar enquanto seu filho estava em casa e sentiu que estava construindo uma casa enquanto movia o chão debaixo dos seus pés, esse vídeo é para você. O significado do dinheiro muda completamente depois que a gente vira mãe. Por quê? Porque antes da Helena, dinheiro para mim significava luxo, viagem, casa, experiências. Depois que a Helena nasceu, o significado mudou completamente. E não foi uma decisão consciente, foi uma virada de chave mesmo, que aconteceu dentro de mim antes mesmo de eu perceber. Dinheiro parou de significar luxo e começou a significar uma pediatra, que eu não preciso esperar horas, começou a significar uma dermatologista, porque a Helena tem dermatite, nutricionista, vacinas na indústria privada. E não é que antes eu era superficial, é que antes eu não sabia o que estava em jogo. E eu não vou te dizer que dinheiro traz felicidade, porque seria mentira. E você já sabe que é mentira. Mas eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi na prática. Dinheiro, ele pode não trazer a felicidade, mas ele te dá acesso. Ele te dá acesso a uma saúde de qualidade, ele te dá acesso a escolhas e o melhor, ele te dá essa segurança. Por que segurança, Aline? Porque você consegue literalmente colocar teu filho numa escola privada, onde ela tenha uma melhor qualidade de ensino, você consegue não precisar depender do SUS, você consegue não precisar depender de nada que é público. E ninguém me preparou para enfrentar essa realidade. Segundo, trabalhar em casa com filho, gente, é uma loucura. Antes da Helena nascer, eu vi aquelas mães que empreendem no Instagram, com a criança sentadinha, brincando, postando conteúdo, respondendo a mensagem, e eu pensava, eu consigo fazer isso. Não, é tranquilo. Só que não é. Quando eu tentava responder uma mensagem, a Helena chorava ou gritava. Quando eu tentava estruturar uma ideia no papel, ela estava naquela época de escalar, tentava subir na cômoda, escalava no sofá. E quando eu tentava escrever, ela precisava de colo ou ela queria pegar a caneta para rabiscar. E eu ficava pensando, como que alguém constrói alguma coisa com um filho pequeno em casa, dependendo da gente o tempo inteiro? Não é tão simples quanto o Instagram, quanto essas influencers faz parecer. Foi aí que nasceu a estratégia do caderno em cima da air fryer, porque eu colocava ele no alto e eu ia anotando com fone de ouvido via Bluetooth, porque aqueles fones de cabo também ela puxava, não dava. E às vezes no armário eu ficava de olho nela com o fone aqui e anotando literalmente 1000 tarefas dentro de uma coisa, e eu ia absorvendo aquele conteúdo e escrevendo. Foi o jeito que eu encontrei de aprender. Não era perfeito, mas era possível. E eu aprendi que para uma mãe possível é muito mais valioso do que o perfeito, ok? A culpa materna aparece mesmo quando você tenta fazer tudo direitinho, sabe? 4 horas por dia. 4 horas era o que eu tinha e é o que eu tenho até hoje. E sabe o que eu sentia quando eu sentava para trabalhar nessas 4 horas? Culpa. A gente não vai conseguir se livrar de culpa. Eu pensava assim, ela tá na escola e eu tô aqui trabalhando, em vez de aproveitar esse tempo para estar descansando para ela. E aí vinha outra voz. Talvez não seja o momento. Talvez eu devesse esperar um pouco e viver a minha maternidade agora. E eu ouvi isso, não de um lugar ruim, mas doeu. Porque parecia que a maternidade e o trabalho eram coisas que se cancelavam, que não se conjugavam, sabe? Como se eu precisasse escolher uma coisa e abandonar a outra. Isso me lembra muito que Brené Brown fala sobre vergonha. Ela fala que
Aliás, é uma autora incrível. Ela fala que vive naquele espaço entre o que a gente acha e o que a gente deveria ser. É ali que vive a vergonha. E isso mexe muito comigo, eu leio muitos livros dela justamente por isso, porque a gente às vezes fica assim meio envergonhada de querer trabalhar enquanto a gente quer ser mãe, como se querer construir uma vida profissional dissesse algo ruim sobre o amor que eu sinto pela Helena. Mas isso não é verdade, pelo contrário. Enquanto eu luto com essa culpa, e lá fora no mundo eu continuava trabalhando ali dentro do meu tempo com ela, nada estava ficando para trás. Você sente que o mercado seguiu em frente. Eu senti muito, ok, depois da maternidade, de anos mergulhada ali na gestação e tal, eu fui acompanhando, né, amigas minhas que foram crescendo e evoluindo. A tecnologia foi avançando, o mercado digital tinha mudado, a IA estava devorando o mercado. E eu me vi ali tentando entender tudo isso, enquanto eu lembrava da vacina, enquanto eu lembrava da consulta, enquanto eu via que a dermatite tinha atacado. E eu lembro de ver mulheres crescendo profissionalmente. Eu lembro de uma amiga minha que fez faculdade comigo, foi para a Austrália, e já estava no sucesso profissional. E eu fiquei pensando, o que aconteceu comigo? Eu não consigo configurar um site, eu não consigo configurar um Instagram, eu não consigo configurar nada. Então, assim, aquilo foi me devorando por dentro. Tem um negócio lá em Hábitos Atômicos que ele fala justamente sobre isso, que são as pequenas decisões. E eu entendi isso de um jeito muito simples. Não foi num dia que eu voltei a ser eu. Foi quando eu comecei a colocar um brinco de novo, porque durante muito tempo eu tinha parado de fazer isso, com medo de machucar a Helena. Quando eu colocava para dormir no meu ombro. E aquilo foi me pegando assim, eu fui voltando a entender que não é só voltar a empreender, também é voltar para si. A identidade da gente não some, ela dá uma pausa ali, sabe? E a identidade aí que mexe muito, porque eu acho que a identidade tem muito a ver com o negócio profissional nosso. Construir consistência dentro do meio profissional com uma criança pequena é muito difícil. Teve uma coisa que me frustrou muito por muito tempo, eu conseguia criar uma rotina de trabalho, eu organizava ali as minhas 4 horas e eu pegava o ritmo. Daqui a pouco a Heleninha adoecia. E era uma gripezinha, eu sempre tive muito medo, e não era uma gripezinha assim que durava um pouquinho, às vezes ficava um pouco mais de tempo, e ela passava em casa se recuperando, e a minha rotina ia pro saco. Toda vez que ela voltava, construía um ritmo de novo, daqui a pouco a Helena adoecia, porque a gente sabe que o primeiro ano da criança na escola é assim mesmo, sabe? E eu ficava me perguntando assim, se eu não tinha disciplina, se eu não era consistente o suficiente. Mas na realidade não era uma falta de disciplina, era uma mãe sem rede de apoio, com uma criança pequena tentando construir algo dentro da oscilação. E nenhum guru de empreendedorismo da internet contempla nos cursos isso. Por quê? Porque o empreendedorismo que eles nos ensinam foi pensado para quem tem horas livres, sem interrupção, com energia disponível, não para quem está acordando de madrugada para amamentar, com criança doente, tentando abrir notebook numa janela ali de 40 minutos enquanto a criança dorme. E isso me pegou muito no começo, porque eu fiquei pensando assim, não dá, não é fácil como fazem parecer. Ganhar dinheiro depois da maternidade é sobre autonomia. Eu acho que daí que nasceu o Mãe CEO, sabe? Essa ambição minha de querer construir alguma coisa. Eu não queria deixar a Helena na escola o tempo integral demais e nem cedo demais. Eu queria viver essa infância dela, mas eu também queria e precisava construir algo na minha vida profissional. E eu precisava que esses dois desejos coubessem dentro do mesmo pote. Eu não encontrei modelo pronto para isso, então eu comecei a construir um. E quando eu olho para trás, eu entendo que o que me movia não era vaidade, não era status, e nem para mostrar para o mundo que eu dava conta, que eu era espetacular, não. Era uma autonomia, era poder pagar a escola, que faz sentido para Helena, e poder escolher a pediatra que me dava segurança. Dinheiro, para mim, se tornou autonomia. E tá tudo bem. Se para você significa outra coisa, ok. Mas a gente precisa, quando a gente vira mãe, entender que dinheiro
dá sim autonomia. E eu me tornei uma mãe CEO, não de perfeição. Eu decidi voltar a segurar o volante da minha vida. Então, se você está tentando voltar a trabalhar, empreender, ganhar dinheiro enquanto é mãe e se sentindo culpada por querer isso, ou sentindo que o mercado foi na frente e você ficou para trás, ou até mesmo achando que manter a consistência com o filho pequeno dentro de casa é impossível, deixa eu te dizer uma coisa, você não está atrasada. O tempo é esse mesmo, você está aprendendo a ser mãe, está aprendendo a ser empreendedora e agora você está aprendendo a ser os dois juntas no mesmo pote. E isso não é pouco, é muito. Eu lembro do sufoco que foi quando eu decidi começar. Então, boa sorte e não desista. E me conta aqui nos comentários qual dessas 6 coisas você mais se reconhece aí. Porque às vezes a gente lê um comentário e pensa assim, ué, a pessoa está passando pela mesma coisa que eu. E isso já nos gera um alívio. E se inscreve no canal, se você ainda não é inscrita, porque na quinta-feira a gente conversa mais um pouco e na sexta-feira a gente fala mais um pouco sobre os bloqueios que te impedem de ganhar dinheiro como mãe. E talvez você se reconheça mais um pouquinho. Um beijo enorme, fiquem com Deus. Tchau, tchau.